Hoje eu separei para vocês um tema que tem aos montes por aí, que tá cheio pela internet, mas, porém, nem sempre em conformidade. Então o que eu fiz? Fiz uma pesquisa bem demorada, comparei vários pontos de vistas de vários historiadores e juntei o melhor possível para a gente tratar desse assunto. E o assunto? Os Templários. E não é só isso não, nós vamos também ver aí algumas curiosidades sobre os Templários e também analisar aquela velha lenda que dizem aí de que os Templários e a maçonaria são a mesma coisa. Será que são? Bom, partiu para a nossa história. Ok, para a gente entender melhor os Templários, antes é preciso compreender o que originou toda a sua existência. Só que esse é um assunto tão extenso, por assim dizer, que daria para escrever um livro enorme. Então a gente vai tentar resumir da seguinte forma. Desde o século VII foram ficando cada vez mais intensos os conflitos entre muçulmanos e cristãos. Eles realmente tretavam muito. No Oriente havia grande presença de cristãos, inclusive os ortodoxos. Os Templários são frutos dessas tretas que se estenderam por séculos, pois, de um lado, cristãos querendo conquistar Jerusalém e também terras do Oriente. Já do outro, muçulmanos tentando conquistar a Europa e manter suas terras. Era realmente uma guerra sem fim. Bom, realmente eram muitas coisas que aconteciam, até que no ano de 1095, um papa chamado Urbano II resolveu aí em uma reunião, na verdade um concílio de Placência, que as igrejas que ficavam no Oriente não iam mais receber ataques dos muçulmanos, elas não ficariam mais vulneráveis. Inclusive, os cristãos ortodoxos pediram ajuda ao papa, que resolveu então dar essa forcinha para eles. Mas não era só isso não, haviam ali muitos outros interesses e claramente um deles era a conquista definitiva de Jerusalém, pois, embora ela já estivesse sob influência cristã naquela época, ainda não havia garantias de que o papado a dominaria por completo. Em outras palavras, muitos lugares do Oriente, incluindo Jerusalém, era de interesse religioso, econômico e político, e para garantir esses domínios foi criada então a primeira cruzada. Cruzada? O que é cruzada? Eu acabei de explicar, mas vamos resumir da seguinte forma. Eram expedições militares que partiam da Europa para o Oriente, com o intuito de manter a conquista ou de conquistar territórios muçulmanos, incluindo Jerusalém. Bom, até aqui eu sei que vocês compreenderam perfeitamente, mas deve estar aí se perguntando, não, mas e os Templários? Quem eram os Templários? Eu vou explicar. Bom, como as cruzadas começaram, quem decretou as cruzadas aí foi o Papa Urbano II, algumas pessoas pensam que os Templários foi uma ideia, uma iniciativa dele. Porém, não é bem por aí não, pois ele não idealizou tudo isso. Mas, embora ele realmente tenha enviado soldados para Jerusalém, ainda não havia os chamados Templários, eles não existiam. A Ordem dos Templários foi fundada no ano de 1118, aliás, pouco depois aí da morte desse Papa, o Papa Urbano II, que morreu, na verdade, em 1099. E quem fundou a Ordem foi um fidalgo francês chamado Hugo de Payens, e a ideia dele foi mais ou menos assim. Um pouco antes do ano 1118, ele saiu da França acompanhado de um outro amigo chamado Hugo de Champagne. Eles não saíram com champanhe, eles não saíram bebendo. Não, tinha um cara que se chamava Hugo de Champagne. Ele chegou em Jerusalém, gostou muito do lugar e aproveitou toda essa ideia aí de cruzada, autorização de papa aí para lutar, exército, essas coisas assim, e resolveu o seguinte, ele pegou e pensou, vou chegar no rei Balduíno II, que é o rei que comandava o Império Cristão ali em Jerusalém, e vou trocar uma ideia com ele. Então ele chegou no ouvido do Balduíno II e disse o seguinte,
Majestade, é o seguinte, ó, vamos aproveitar que tá rolando todas essas tretas aí faz tempo, agora o Papa lá já deu uma autorização, tá meio que carta verde, sinal verde, vamos juntar aí uns camaradas que eu conheço aí de confiança, ó, os caras filé, e eles manejam uma espada como ninguém e com uma grande diferença, eles são todos monges. Vamos criar um grupo secreto aí para poder dar cabo desses caras aí que estão tentando atacar a gente? Eu te garanto que a gente dá conta. Bom, Balduíno concordou e eis que surgia a ordem que não se chamava Templários ainda, mas sim a Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo. Ah, só uma informaçãozinha aqui, porque tem gente que confunde muito o Hugo de Payens como o Hugo de Champagne. Hugo de Payens foi o primeiro grão-mestre da Ordem dos Templários, tá? Mas ele e Champagne são duas pessoas distintas, tanto é que Hugo era, o de Payens no caso, era vassalo do Champagne. Só que a ideia não foi só do Payens. Quem falou com ele sobre isso foi o Champagne. Então o Payens aprimorou a ideia e foi ele quem chegou até Balduíno e apresentou toda a proposta. Esclarecido até aqui. Bom, daí então, o exército que já se fazia presente em Jerusalém passou a contar também com a ajuda da Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo. E eles mandaram super bem, e a fama deles, aos poucos, foram crescendo, crescendo e crescendo muito. Tá certo que um pouco das coisas que eles diziam sobre eles era meio que um exagero aí, né? É que, sabe como é que é, né? Naquela época, novos heróis faziam-se necessários, mas fato, eles não eram imbatíveis, aí não ganhavam todas as batalhas não, de jeito nenhum. Mas havia sim um porém, é que Hugo e seus cavaleiros eram diferentes. Como por exemplo, eu acabei de dizer, havia ali o exército comum, havia, não havia? Acabei de explicar. Bom, já os templários eram formados, pelo menos no início da coisa toda aí, por monges. E eles viviam de duas maneiras, ou sempre rezando, ou sempre combatendo. A ordem não era para qualquer um não. Eles se reuniam a portas fechadas e treinavam suas estratégias em sigilo. Era como uma espécie de forças especiais secreta. Além disso, não era qualquer pessoa que era aceite. Um dos requisitos desejados, porém não obrigatório, é que o convidado para a ordem deveria ser monge, pois na ideia de Hugo, eles deveriam ter apenas dois propósitos, que são os que eu acabei de dizer. E eles eram viver humildemente cultuando Cristo e aniquilar todos aqueles que para eles eram considerados inimigos de Cristo. Bom, lembra do que eu disse sobre a fama deles ir crescendo cada vez mais? Pois é, o tempo continuou passando e eles continuaram agindo por debaixo do pano. Só que no ano de 1127, Hugo e mais 5 dos seus se dirigiram para a França e lá exigiram do Papa Honório o reconhecimento oficial da existência da ordem. Eles não apenas foram reconhecidos, como também ganharam aí apoio total. Aliás, poucos anos após o reconhecimento, em 1139, eles conseguiram convencer até mesmo um outro Papa de fornecer um documento oficial, uma espécie de decreto, por assim dizer, uma bula, dizendo que eles eram agora oficialmente os Cavaleiros Templários e que eles não precisavam pagar impostos e nem dízimos e também não responderiam a autoridade nenhuma, senão apenas ao papado. Bom, aqui nós podemos dizer o seguinte, que essa foi a melhor época para os Templários, pois além de ganhar aí essa liberdade, né, esse reconhecimento todo, eles também passaram a ficar mais ainda famosos, mais do que eu já tinha dito, pois reinos na Europa aí que sofriam constantes ataques acabavam que solicitando a ajuda deles. Eles realmente se tornaram muito populares e, com isso, eles começaram a receber doações de todos os nobres. E um dos muitos exemplos é o caso de Afonso de Aragão, que sempre lutou em batalhas, um rei que não ficava sentado no trono, sendo animado pelo seu bobo da corte e cortejado pelo pessoal. Ele realmente saía para tentar conter
as invasões que a Europa sofria, especialmente toda a Península Ibérica. Bom, o próprio rei Afonso acabou precisando em uma ocasião da ajuda dos Templários, e ele confiava tanto neles que no final das contas, durante sua morte, o seu testamento, pouco antes de morrer, foi que tudo que ele tinha, todas as terras e riquezas, foram doadas para os Templários. Tá, e não é só isso não, nós podemos dizer que os Templários realmente ficaram ricos com abundância, porque chegava dinheiro de todos os lados. E eles gastavam esse dinheiro todo aí de duas formas, ou financiando aí construções como castelos, ou brigadas, ou fortes de cidades do Oriente que eles invadiam, e até mesmo armamentos, ou acumulavam. Sim, eles não gastavam essa outra parte, eles realmente acumulavam esse tesouro, porque para eles não tinha sentido gastar com eles mesmos, então eles acumulavam. Aliás, o primeiro conceito, aí, a primeira ideia da existência de um banco internacional capaz de fazer transações internacionais foi um conceito criado pelos próprios Templários, pois eles transportavam o dinheiro, a fortuna deles, de lugar para lugar, retirando e guardando esse dinheiro aí conforme precisassem. E às vezes até faziam empréstimos com alguns reis, e depois os reis, com uma carta, conseguia solicitar para que fosse devolvido o valor que foi emprestado a eles aí através de fundos que ficavam na Europa. Mas, resumindo, eles tinham dinheiro para todo lado. Bem, a ordem foi crescendo, algumas coisas foram mudando e já não havia tantos critérios para quem fosse participar da ordem, para quem fosse ingressar aos Templários. Não tinha tantos critérios como antigamente. Um exemplo bem simples desses critérios é que agora já não precisava ser um monge para fazer parte da ordem. Surgiu então o relaxo por parte de alguns membros e a ordem foi dividida em dois grupos. O primeiro, chamado Militia, que era baseada nos princípios da ordem com o objetivo de combater em nome de Cristo, e o segundo grupo, chamado Malitia, baseado em manter membros que por muitas vezes foram aceitos por possuírem algum tipo de influência política ou religiosa. Eram pessoas ali cultas que simplesmente adentraram a ordem através de favores, estavam ali apenas pelo status, e combater mesmo, que é bom, nada. Eu não sei se coincide ou não, mas logo depois disso eles começaram a perder muitos territórios para os muçulmanos. Tudo que eles haviam conquistado estava se desmanchando, parece que estava caindo na cabeça deles o próprio império. E aí começou também algumas batalhas entre os próprios cristãos. E talvez a gota d'água foi ali no ano de 1291, quando eles perderam o último domínio que ainda possuíam, que era a Terra Santa. De lá, eles seguiram para Chipre, mas também foram expulsos da ilha. E para piorar as coisas, os Templários estavam prestes a se deparar com o maior de todos os seus inimigos, alguém que estava arquitetando toda uma estratégia que ia derrubá-los por definitivo. Felipe o Belo, ou Filipe IV, que posteriormente se tornou rei da França, tinha um papel-chave na história dos Templários como a pessoa que extinguiria de vez toda a ordem. Ele foi um personagem polêmico, a sua história é bem extensa. Ele se aliou aos mongóis em batalhas, perseguiu e saqueou os judeus e, ao mesmo tempo em que já precisou dos Templários e combateu muçulmanos, ele também mantinha uma política que poderia exterminar de vez até mesmo a Igreja Católica. Quem visse as ações desse cara pensava, mas afinal de que lado que ele está, né? Ele é maluco, ele é louco. De louco e bobo ele não tinha nada, ele era muito esperto. É que não importava o custo, ele queria de qualquer maneira criar um mecanismo que fosse independente do regime religioso, por assim dizer. Até aí parece algo bom,
Só que, na verdade, era algo que beneficiava apenas a sua corte e não o resto do povo. Afinal, ele gastou muito em guerras e começou a cobrar impostos das igrejas, mas, mesmo assim, não estava satisfeito, pois eram muitos gastos, ele não tinha fim. Foi aí então que ele se recordou que os templários possuíam uma grande riqueza e, como era influente, ele passou a conspirar de forma a incriminar os templários, alegando que eles eram hereges e praticavam sodomia. E mesmo sem provas, acabou convencendo até mesmo o papado atual da época a revogar os direitos dos templários. E no ano de 1307, o exército de Filipe conseguiu prender os templários, a maioria deles, e depois disso confiscou o que pôde de tesouros. O que estava mais fácil de confiscar, naquela hora ali, ele acabou confiscando. E foi aí então que começou a verdadeira extinção da Ordem dos Templários. Vocês entenderam a estratégia? Vocês entenderam bem as ações de Filipe? Que hora melhor para conspirar e prender os templários, senão numa época em que eles estavam assim sendo fracos, eles estavam sendo repelidos, eles estavam perdendo territórios. Senão essa era uma oportunidade perfeita de conspirar e tomar tudo o que eles tinham. E foi isso que ele fez. Presos, os membros da sociedade, da Ordem dos Templários, sofreram todo tipo de tortura brava. A tortura era tão forte que alguns deles não resistiam nem ao primeiro dia de tortura. Acabavam falecendo por ali mesmo. Isso ocorreu pois, embora Filipe tenha prendido os cavaleiros, ele não tinha prova de suas acusações. Então ele precisava da confissão de alguns templários para poder entregá-las ao papado. E depois de tantas torturas, alguns não aguentaram e decidiram aí confessar a prática de heresia, sodomia e bruxaria, mesmo não sendo verdadeiras, pois já estavam nos seus limites. Naquela época, o grão-mestre da Ordem dos Templários se chamava Jacques de Molay. Ele foi o último. Só um adendo. Às vezes eu vejo umas pessoas falar cada absurdo sobre Jacques de Molay que dá até vontade de chorar, dá vergonha alheia, porque é o seguinte, eles dizem que de Molay é nome de demônio. E não tem absolutamente nada a ver com demônio. De Molay é o seguinte, Jacques de Molay. Existia um território na França, uma pequena cidade, por assim dizer, entre aspas, chamada Molay. Jacques veio de Molay, a mesma coisa que falar João de São Paulo, João de Tapiratiba. E Jacques, na verdade, não era o nome dele, né? Era um pseudônimo. Na verdade, ele se chamava Tiago de Molay. Sacou? Sete anos. Olha quanto tempo. Foi esse o período que Jacques de Molay e seus irmãos do templo ficaram presos, ficaram nas mãos de Filipe, que não podia matá-los, pois eles sabiam de mais tesouros, relíquias, riquezas, e se ele matasse eles, ele não ia poder achar onde estavam esses lugares aí. Ou seja, o cara era realmente ganancioso. Depois de tanta tortura, eles resolveram aí assinar um termo de confissão e só depois disso foram levados perante o Papa. Chegando lá, Jacques de Molay e os outros desmentiram, disseram que só assinaram o tal termo aí confirmando que eles eram hereges porque não aguentavam mais as torturas. E como no termo havia ali uma cláusula dizendo que se eles mentissem, eles seriam condenados à morte imediatamente, vamos dizer que foi até uma jogada esperta, porque eles não aguentavam mais ser torturados e resolveram colocar fim em suas vidas. E de fato foi o que aconteceu, pois naquela mesma tarde de 18 de março de 1314, Jacques de Molay e os outros templários foram lançados direto ao fogo. Em resumo, como eu disse, eles escolheram morrer porque não aguentavam mais tantas torturas. Agora vai vendo só, uma questão assustadora, uma questão que assombra qualquer ser humano da atualidade aí que pesquisar por essa história. Aquele que pesquisar sempre vai se deparar
com algo chamado a Maldição de Jacques de Molay. Aconteceu o seguinte, ou pelo menos é o que o povo diz. No dia de sua morte, enquanto seu corpo ardia em chamas perante ao público da França, momentos antes de que tudo terminasse, Jacques teria gritado amaldiçoando 3 pessoas. Obviamente, Philippe por ter orquestrado tudo, Guilherme de Nogaret, que contribuiu com toda a conspiração, e o Papa Clemente V, que os condenou à morte. Dizem que Jacques de Molay, antes de sua morte, intimou esses 3 nomes que eu acabei de citar a comparecer diante o Tribunal de Deus ainda naquele ano para esclarecerem, prestarem contas de suas ações. E acredite ou não, coincidência ou não, de fato, no ano de 1314, os 3 morreram. Bom, o que mais existe sobre os Templários são lendas, e isso não falta. A primeira e mais conhecida talvez seja a lenda de que eles tinham conseguido o Santo Graal. Será? Para começo de conversa é algo totalmente improvável, visto que os Templários só estiveram no templo mais de 1000 anos após Cristo, e não foi no templo que Cristo usou lá aquele cálice para fazer a ceia com os seus apóstolos. Esse templo já estava na sua 4ª geração e ele já foi saqueado tantas vezes que não faz nem sentido dizer que sobrou alguma coisa desde o primeiro templo, desde o segundo, desde o terceiro, ou seja, é improvável que eles tenham encontrado em Jerusalém o tal cálice. Além disso, na literatura, a primeira vez que essa história de Graal apareceu foi quando um escritor de poemas aí, francês chamado Troyes escreveu um poema gigantesco aí com cerca de 9.000 páginas. Até então, antes disso, não tinha nada relacionado ao Santo Graal. Outro artefato que supostamente os Templários teriam colocado à mão seria a Arca da Aliança. Mas será? Improvável também, pelo seguinte, das lendas que a gente conhece, né, de contos e até mesmo da Bíblia, aí, vamos dizer assim, a gente sabe que a Arca da Aliança já havia desaparecido há um bom tempo. E dizer que os Templários colocou a mão nela não seria algo muito sensato, afinal dizem que a Arca da Aliança era poderosa e que também qualquer exército aí que carregasse ela consigo poderia vencer seus inimigos. E para falar a verdade, os Templários aí, eles não eram os bambambam não, eles tinham muitos confrontos onde eles perdiam as batalhas. Na verdade era bem equilibrado, né? Era mais, vamos dizer assim, tanto quanto eles ganhavam, eles também perdiam. E a maior prova disso foi a derrota total deles. Então é meio que improvável, né? Se eles tivessem a Arca da Aliança, sabendo do que ela era capaz, para que então que eles iam deixá-la de lado e correr o risco de perder qualquer tipo de batalha, inclusive de ser extintos. Então, é lenda isso aí. Outra coisa que dizem muito por aí é que a maçonaria pertence aos Templários, que os Templários são maçom. É outra coisa que também não faz nenhum sentido. Bom, não faz sentido pelo seguinte, para quem não sabe, os Templários tinham uma lei bem rigorosa quando o assunto era Cristo. Para eles funcionava da seguinte forma, ou eles passavam, como eu acabei de explicar, o dia todo rezando, ou eles passavam combatendo. Qualquer ser humano que fosse contra Cristo, para eles era considerado inimigo de Cristo. Não existia esse negócio assim, você acredita em outra coisa? Eu respeito isso. Não. Os caras eram completamente fanáticos por Cristo. Eles matavam em nome de Cristo por conta própria. Então não faz muito sentido querer associar a maçonaria a templários, querer dizer que eles são templários, porque se eles são templários, então eles estão traindo todo o código templário, porque a partir do momento que a maçonaria aceita lá pessoas de qualquer religião, porque não sei se vocês sabem, na maçonaria, qualquer pessoa de qualquer religião pode acabar sendo convidada e participar tranquilamente. Vamos lá, ele acaba aceitando um judeu. Como que vai ficar? Para os templários é algo inaceitável. Ou é Cristo ou não é nada. Entenderam? E não é só isso não, tem muitos outros códigos que os templários seguiam que a maçonaria não segue, como por exemplo, viver sem luxo nenhum. A gente sabe que tem muito maçom aí muito bem de vida. E também do fato, por exemplo, do enterro. Quando um templário morria, ele devia ser colocado com a cabeça para a terra, ele não tinha o direito de olhar para o céu, ou seja, ficar estirado lá no chão, olhando para cima.
E a gente sabe muito bem que qualquer maçom, quando morre, ou é cremado ou ele é colocado num caixão como todo mundo. Ninguém vira um maçom, aí, um defunto de bruços olhando para o chão. Então não bate muito essa ideia toda de maçom ser templário. Ah, mas tem aquele negócio lá dos demolei, os maçons têm os demolei, né? Não tem? Tem, mas não é do jeito que você pensa, não. A ordem ali dos demolei é mais ou menos que separado da maçonaria, porém financiada por ela. Eles que são os padrinhos dos demolei. Geralmente os demolei são pessoas mais jovens, todos homens no caso, e tem um detalhe, tá? Eles tiram essa filosofia de Jacques Demolay, mas a partir do momento que um Demolay acaba querendo se tornar realmente um maçom, quando ele entra para a maçonaria, quase tudo que ele aprendeu como Demolay desaba na frente dele. Simbolicamente, vamos dizer simbolicamente, tá, gente? A maçonaria faz o mesmo que Henrique fez com os templários, ou seja, simbolicamente, ela mata o Demolay ali e oferece outro mundo para eles, é uma coisa completamente distinta, embora sim possa continuar na maçonaria debates sobre Demolay, sobre Jacques Demolay, sobre qualquer coisa, porque o que eles mais fazem ali, ou pelo menos fazia antigamente, era debater algumas ideias de alguns pensadores, de alguns profetas, de qualquer coisa, ou seja, coisas completamente contraditórias à crença dos templários. Seria realmente um insulto para os templários. Ah, mas tem gente que diz que os templários ainda existem, tem uma ordem lá na minha cidade, lá eu ouvi dizer que tem mesmo, não tem não? Não é, o negócio é o seguinte, é possível sim que, veja bem, que tenha um tataraneto de algum templário. Tem, pode ter, por que não? Alguém que pertenceu à família templária, né, por assim dizer. Só que não é a mesma coisa não, se eles quiserem falar que para comprovar isso aí é complicado, e além disso, mesmo que comprovar, o fato de você descender de um templário não quer dizer que, tipo, você é um templário, porque o templário devia largar mão de tudo. Esse mundo caótico que a gente vive aqui não serviria para os templários, embora o mundo deles fosse mais louco que os nossos. Bom, por fim, como eu disse no início do vídeo, existem vários temas sobre templários, eu poli da menor maneira possível, dentro da realidade de como as coisas aconteceram. Se alguém não quer concordar comigo, é direito, né? Não tenho o que dizer. Mas eu tenho que agradecer os inscritos pela mão que eles dão, inclusive o pessoal que está financiando alguns temas no canal através do Padrim. Ou seja, esse pessoal que financia o canal, que está dando um apoio, foi graças a eles que esse vídeo veio ao ar. Então fica aqui a minha profunda gratidão.